Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Naive, um núcleo de aprendizagem em silêncio e voo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o instrutor GT. Eu lhes dou as boas-vindas à nossa 8ª aula de meteorologia, MET, exatamente, galera. Meteorologia está dando aquele grande avanço. Hoje nós vamos falar um assunto bem pequenininho, que nem foi o da última aula. Na nossa última aula eu falei de nevoeiro, eu falei de névoa úmida, eu falei de névoa seca, eu falei o que é necessário para criar-se um nevoeiro, correto? E essa aula que eu dei, essa última aula de meteorologia, que foi a videoaula 07, ela está diretamente relacionada com a videoaula de hoje, porque a nossa videoaula 08 hoje, nós vamos falar de um assunto muito legal, que é esse aqui, ó, galera. Hoje nós vamos falar sobre visibilidade. Sim, galera, esse assunto é muito importante, cai direto na prova da Nike. E a visibilidade ela pode ser restringida de várias formas, elas têm vários tipos de visibilidade, nós vamos aprender alguns tipos, aprender um pouco sobre visibilidade. Por exemplo, um dos fenômenos meteorológicos que mais restringe a visibilidade sabe o que? Foi o que a gente aprendeu. Névoa úmida, nevoeiro, névoa seca, né? Agora, também existem outros fenômenos meteorológicos que também são responsáveis por reduzir a visibilidade, como por exemplo, a maravilhosa chuva. Vocês conseguem ouvir aí? Galera, chuvinha maravilhosa, adoro chuva, eu sou pluviofílico, pessoas que adoram chuva, né? Infelizmente elas cancelam voos visuais, mas eu gosto de chuva, mas vamos aprender bonitinho agora o que é visibilidade, beleza, pessoal? E galera, para a gente começar a aprender o que é visibilidade, vamos definir ela. Galera, a visibilidade a gente pode definir como ser uma distância, correto? A visibilidade sempre é dada em distância, ou seja, a gente vai dar, a unidade de medidas vai ser em metros. Nosso sistema internacional de medidas nós vamos utilizar um metro, a visibilidade é dada em metros, isso no padrão adotado pela ICAO. Isso é importante lembrar porque se você for pegar alguns, por exemplo, alguns VOMETs, que são mensagens, nós vamos aprender isso em inglês técnico, mas são mensagens meteorológicas transmitidas pelo Centro de Meteorologia de Washington, que usa o padrão FAA, em que ele dá visibilidade, além de dar em metros, ele dá visibilidade em milhas terrestres. Não, tá só falando pra câmera. Pessoal, só continuando aqui a nossa matéria, só para explicar para você, tivemos um pequeno problema técnico, uma invasão do estúdio. Estou recontinuando hoje. Vamos seguir a nossa matéria, nós estamos falando de visibilidade. Eu não vou ter a minha caneta azul, porque ela foi pro beleléu, e a minha vermelha está nesse mesmo caminho. Mas isso não interessa, vamos seguir. Galera, a gente está falando sobre visibilidade, correto? E o que é a visibilidade? A visibilidade, ela é uma coisa muito simples de ser entendida. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês qual que é a definição bonitinha, mas a gente vai explicar. Visibilidade em meteorologia é definida como a maior distância na qual um objeto de dimensões conveniente pode ser visto e reconhecido contra o horizonte, ou em caso de observação noturna, pode ser visto e reconhecido se a iluminação fosse aumentada até que alcançasse a intensidade normal da luz. Só que, beleza, a gente leu e eu não entendi. O que significa isso, GT? É muito simples. De grosso modo, visibilidade significa que é a capacidade de enxergar através da atmosfera. Porque a gente sabe muito bem que nós estamos aqui no nosso planetinha Terra, né? Estamos aqui, a nossa Terra toda feiosa, mas enfim. E a gente está aqui. O que tem embaixo da gente? Embaixo tem a Terra, tranquilo. E em cima tem o que? Tem o céu. Só que peraí, o céu na verdade nós estamos imersos nele, correto? Porque o céu é o que? É ar, nós estamos imersos no ar, tá vendo? Tá aqui as moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de outros gases, nós estamos imersos num fluido. Que fluido é esse? É o ar. Qual que são os componentes do ar? A gente tem nitrogênio, oxigênio e tal. Essa câmera tá meio torta, essa é impressão minha. Acho que é impressão, mas vou ver depois. O negócio é o seguinte, como a gente está imerso nela, a gente está dentro de um fluido. E para a gente enxergar através de um fluido, existem várias moléculas de ar nesse fluido, certo? A gente está aqui na Terra, tem aqui, a gente está imerso dentro desse fluido, então existem várias moléculazinhas na nossa frente, que a gente consegue ver através, porque o ar, ele é o que? Ele é
invisível, ou seja, nós conseguimos ver através dele. A luz consegue, é um meio de propagação da luz, a gente consegue ver através do ar, correto? Então, a visibilidade diz respeito à medição dessa distância, o quanto a gente consegue ver através da atmosfera. Porque de repente a gente está num dia assim, com a visibilidade boa, significa o quê? Significa que a gente consegue enxergar muitas coisas através da atmosfera. E tem-se o padrão que acima de 9,999 quilômetros, metros, né? Se diz visibilidade boa. Acima de 10 km, quer dizer que você está num raio de 10 km e você consegue enxergar tudo, então quer dizer que a visibilidade está boa. E os valores de visibilidade variam de 0 até 9.999. Então, e sempre, obviamente, representada por 4 dígitos. Isso nós vamos ver bonitinho na aula de metar. Mas é só você saber a unidade de medida para visibilidade é metros, beleza? Só que o que eu quero dizer com isso, galera? Beleza, então a gente sabe que a visibilidade ela é uma unidade de medida para a visão através da atmosfera. Beleza, isso está tranquilo, né? E quais são os tipos de visibilidade? Galera, é muito simples. Os tipos de visibilidades a gente pode chamar de triângulo. É um triângulo. Como é que a gente faz um triângulo? Assim, assim e assim, correto? Triângulo retângulo. Obviamente que o meu triângulo está lindo, lindo, maravilhoso. De retas, mas enfim. Isso aqui, um triângulo, são os 3 tipos de visibilidade, que são quais? São a visibilidade horizontal, a vertical e a oblíqua. Esses são os 3 tipos de visibilidade partindo do princípio que temos um boneco aqui observando, beleza? Aqui o cabelinho dele, o nariz, tá aqui o nosso boneco observador. Com isso nós temos os 3 tipos de visibilidade. A visibilidade horizontal é horizontal, ela é paralela à superfície. Ela é paralela à superfície. Então a gente está aqui em terra, beleza? Eu estou olhando para lá. Aí o que eu faço? Eu faço um arco de 360 graus no meu entorno, pego assim, eu estou olhando para cá. Aí eu começo 360 graus paralelo à superfície, teoricamente na superfície, e eu vejo tudo que está aqui, ó, na minha frente. Eu começo a olhar aqui, ó, tudo que está na minha frente. Beleza, essa é visibilidade horizontal. E essa é medida naquele que eu falei, de 0 até 10 km. A gente mede ela de 0 até 10 km. Então, beleza, nós temos aqui a nossa visibilidade horizontal. E para a gente saber a visibilidade horizontal, eles usam uma carta de visibilidade. Os meteorologistas usam uma carta de visibilidade muito simples. É uma cartinha que tem um ponto no centro, que é a estação meteorológica de superfície. E eles fazem vários círculos com diâmetros e raios diferentes, né? Com raios diferentes, logo o diâmetro também é diferente. O que eles fazem? Então ele fala assim, ó, esse primeiro círculo aqui, esse primeiro raio, ele tem 2 km. Esse segundo tem 4 km. Esse terceiro tem 6 km. E por aí vai. Aí o que eles fazem? Eles medem distâncias até referências na superfície. Vamos dizer que ele fala assim, ó, isso aqui está o aeroporto aqui. Aí eu vou dizer que aqui tem uma montanha a 6 km, tem uma montanhazinha lá. Então, beleza, aí ele olha aqui, tem os setores, né? Em a Rosa do Vento, norte, sul, este, oeste. Aí eles veem, olha assim, ó, se eu estiver olhando aqui no setor noroeste e estiver vendo aquela montanha, a visibilidade já está maior do que 6 km. Mas vamos dizer que de repente, lá no círculo de 8 km, tenha uma torre, sei lá, uma torrezinha de telecomunicação. Uma torrezinha de telecomunicação. E ele não estiver vendo, ele sabe que a visibilidade está entre 6 e 8. Então isso é a visibilidade horizontal, e esse método para a obtenção da visibilidade é aquele estimado. Você olha assim, quando você está vendo o primeiro objeto, você sabe a distância, e não está vendo o segundo, sendo que você também sabe essa distância. Então você estima a distância entre eles em relação à visibilidade. Você não sabe se a visibilidade está colada lá no objeto de trás, ou então ela está no da frente, mas você ainda está vendo ele. Então você estima. Nesse caso aqui eu estou vendo a montanha, mas não estou vendo a torre. Então eu estimo que a visibilidade esteja em 7 km, beleza? E assim se aplica para todos os setores, né? Por exemplo, aqui tem um armazém lá
gigantão que eles usam como referência. Aí nesse lado aqui tem um, sei lá, tem um riacho, que como a estação meteorológica ela é mais alta, o cara olha assim, vê se está conseguindo ver o lago, se não está vendo. Ou então, é que tá, cada área tem a sua carta de visibilidade com as devidas graduações. Essa é a visibilidade estimada para a visibilidade horizontal. Obviamente que isso é um método bem antigo, né? Um método bem assim rudimentar, pode-se dizer. E também existem, como hoje em dia estamos no século XXI, o século da tecnologia, existem obviamente formas, o que é isso? Formas computadorizadas para você obter a visibilidade precisa. Nesse caso nós temos o seguinte, nós temos a nossa pista, obviamente que a gente pode utilizar esse recurso para obter qualquer tipo de visibilidade que a gente quer, mas este recurso é empregado para visibilidade na pista, que é o chamado RVR, Romeo Vitor Romeo, que é o Runway Visual Range. Então quer dizer que é o quê? Quer dizer que isso aqui ele vai calcular a visibilidade na pista. Aí ele utiliza uma coisa muito interessante. Tem aqui a sua pistinha, beleza? Onde é que isso aqui é a pista 9, isso aqui é a pista 27, beleza? Está aqui a pistinha. Aí o que eles fazem? Eles colocam dois medidores paralelos à pista, aqui do lado. É um equipamentozinho muito interessante, eu posso até mostrar para vocês aí. Eles põem o equipamentozinho aqui e um receptor lá do outro lado. Receptor lá do outro lado. Aí o que eles fazem? Esses receptores e esses emissores, tem tanto emissores como receptores, eles podem instalar só numa cabeceira o emissor e só na outra cabeceira só o receptor, nesse caso o RVR só vai estar instalado nessa pista, ou então ele pode instalar nos dois. Por exemplo, se o emissor está instalado na cabeceira 09, então quer dizer que a pista só tem RVR na cabeceira 09, na pista 09, que nem estudamos em regulamentos. Ah, mas tem o receptor lá do outro lado. Não, isso não significa que ele vai emitir, nem que esse lado aqui vai receber. Então, não necessariamente uma pista não precisa ter RVR nas duas cabeceiras. Isso é uma coisa interessante de você saber. Não cai na NAC, mas é interessante você saber isso. Então vamos lá, como é que funciona isso aqui? Então beleza, a gente tem aqui um emissor que ele vai disparar raios X, raios violetos, sacanagem. Ele vai simplesmente disparar ondas que vão se propagar aqui no ar e vão chegar, ou não, no outro lado. Esse sinal enviado aqui, ele vai ir se perpetuando pela atmosfera, e conforme a atmosfera estiver mais saturada ou não, conforme a visibilidade estiver maior ou não, que nem nós aprendemos, a visibilidade não é a capacidade da gente enxergar através da atmosfera. Então isso aqui é basicamente um equipamento óptico. Então ele vai analisando a refração da luz, ele vai analisando qual é a dificuldade, entre aspas, daquele sinal se propagar ali naquele meio aquoso ou não. Se a atmosfera estiver muito encharcada de água, ou seja, nevoeiro, ali na superfície, ele vai ter uma propagação diferente. Isso tudo analisado computadorizadamente. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que esse equipamento ele vai soltar como se fosse um laserzinho, e o receptor vai receber. Se tudo estiver normal, eles têm o padrão dele lá. Ele falou, ó, eu lancei aqui, vamos dizer, lancei 10 lasers. Recebi 10 lasers, a visibilidade está show. Agora, eu lancei 10 lasers, recebi 6. Aí eles vêm, jogam numa tabela esses dados. Aí eu lancei esse laser e só chegou um do outro lado. O resto tudo se perdeu na atmosfera, ou então ficou impactado, ficaram opacos na atmosfera. Então quer dizer que aí eles veem lá na tabela, o computador calcula qual que é a visibilidade. É um sistema fácil assim. Então o laser, uns mais modernos, RVRs mais modernos, ele chega 100% do outro lado. Só que nesse caminho eles medem como é que foi os desvios, a refração. Ele acaba medindo ali a quantidade de luz que foi emitida e compara com a quantidade de luz que foi recebida. Aí ele calcula o diferencial para saber quanto que se perdeu, quanto que se refratou, quanto que rolou tal, e ele calcula precisamente com base nesses dados. Não é estimado, é calculado. Ele sabe a quantidade de luz que foi emitida e com a quantidade de luz que foi recebida. Eles conseguem comparar esse diferencial de luz e conseguem calcular precisamente a visibilidade. Beleza, galera, nós já matamos aqui a primeira
Primeira visibilidade que tem, que é a horizontal. Agora vamos falar sobre a visibilidade vertical. Galera, a visibilidade vertical é muito simples. É simplesmente o boneco chegar lá, vamos ver como é que tá as nuvens. Ele sai lá da estaçãozinha, o boneco olha pro céu. Aí o bonequinho olha pro céu lá, tô vendo a nuvem, beleza. Tem, como é que serve isso? Isso é o chamado teto. Visibilidade vertical também pode ser chamada de teto. E o teto, é muito importante que isso fique claro, galera. O teto, do ponto de vista aeronáutico, só pode ser considerado a partir se essa nebulosidade no céu cobrir mais da metade. Ou seja, se a gente olha para cima e vê aquela nuvenzinha Sirius lá em cima cobrindo 1/100º do céu, você vai falar, agora o teto está a 28 mil pés. Não, isso não é assim, né, galera? O teto, ele só é aeronauticamente viável se essa nebulosidade cobrir mais da metade do céu, metade ou mais do céu, e ela estiver situada até 20 mil pés. Se essa nebulosidade estiver até 20 mil pés e cobrir mais da metade do céu, pode ser considerada e medida como teto. Se essa visibilidade estiver acima, essa visibilidade vertical estiver acima de 20 mil pés, você pode dizer que o céu está numa boa, o teto está ótimo, o teto não tem restrição. Agora, se essa nebulosidade estiver abaixo de 20 mil, hoje em dia eles estão considerando 10 mil, antigamente era 20 mil, hoje é 10 mil pés. Se essa visibilidade estiver abaixo de 10 mil pés comprometida, tiver uma nuvem mais de metade do céu sendo coberto por ela, e você olhar para cima e ver que ela está a 8 mil pés, eu vou te falar como é que você vai calcular isso, aí sim você pode dizer, o teto está a 8 mil pés. E eu vou falar isso lá na aula de METAR, e depois que eu falar das aulas de nuvens, vocês vão entender isso. Posso botar minha cabeça fora da janela e medir meu teto? Não, não e não. Por quê? Porque a gente olha pro teto e não sabe a altura da nuvem. Você pode olhar se de repente é uma nuvem grandona, só que ela tá tão alta que ela parece pequenininha. Então você olha assim, aquela nuvem deve estar alta pra cacete. Mas não, ela é grandona, só que tá lá em cima. Você fala assim, parece pequenininha, né? Porque ela é grandona, mas tá lá em cima. Você olha assim, ela parece pequenininha. Deve ser uma nuvem pequena, deve ser um Siriusinho a 12 mil pés. Quando você olha, na verdade é um CB a 8 mil. Então você não pode saber exatamente essa distância. Então por isso, o teto, você pode estimar um teto com alguns auxílios. De repente, se você estiver perto de um prédio altão assim, que ele tenha, você saiba a altura dele, você vê que a nuvem já está cobrindo ele, você pode estimar um teto. Só que na aviação a gente não faz isso, né, galera? Porque não vai ter um prédio tão alto no meio da pista pra gente medir ou não. O que a gente utiliza na aviação chama tetômetro, que é basicamente um RVR colocado na vertical. A gente nunca, nós vamos aprender. vocês concordam comigo que a gente nunca olha pro céu ou assim, ou assim, muitas das vezes a gente utiliza 90% do tempo a visibilidade oblíqua, porque ninguém tá voando com o avião assim